Olá, são 6 horas e 35 minutos. Vem comigo que a gente tem imagens do trânsito e mudou a situação lá na zona leste da cidade por conta da carreta que eu falava ainda há pouco. Olha só, nós estamos ali na Altais Mirim. Aqui do lado esquerdo é o terminal do São José. Do lado direito é a garagem da Global Green. Aqui no canto do vídeo a gente tem a carreta e ela já começa embaçando a vida do motorista que está saindo do terminal, o motorista de ônibus. Porque como são veículos grandes, tanto a carreta quanto os ônibus, ele já impede que os veículos saiam da garagem dentro ali do que seria normal, né? Então os ônibus estão enfrentando dificuldades para sair nesse exato momento. Então muito possivelmente quem está saindo do T5 para o destino aí da aula, do trabalho, vai enfrentar dificuldades, né? Parece que parou um carro do lado ali da carreta para tentar, acho que, dar o suporte, tirá-la de lá, e aí deixa o trânsito mais complicado. Quem está aí na Zona Leste com a gente, operando o drone, acho que é um cavalo mecânico que deve puxar esse veículo. Quem está operando o drone é o Emerson. O Emerson a gente mostra agora 5 ônibus, pelo menos, já tentando sair do terminal e à medida que o tempo passa, a situação vai se agravar. Agora, vamos mostrar a extensão da avenida? Quem está vindo do Puraquequara, do Castanheiras, do Zumbi, já enfrenta uma grande dificuldade. O trânsito está completamente engarrafado nessa saída da Zona Leste, né? Quem segue não enfrenta dificuldades, mas para quem sai da Zona Leste, Zumbi, Castanheiras, Puraquequara, vindo aí pela Altais Mirim, enfrenta essa dificuldade. Aqui no meio é um posto de combustíveis, inclusive tem veículos tentando sair do posto com dificuldade, e a gente vai passear agora pela avenida e mostrar o impacto desse engarrafamento causado por um veículo em pane mecânica, né? Porque aqui em Manaus é assim, parou um veículo para o trânsito todo. Olha só, tão cedo ainda e o trânsito nessas condições agora por conta dessa carreta. Já tem um cavalo mecânico para tentar retirar aquele veículo e a gente vai mostrando a extensão desse engarrafamento. E depois que você entra aí na avenida, não tem muito mais o que fazer. Vai ter que ter paciência e esperar que esse problema seja resolvido, né? Por enquanto, o engarrafamento vai só aumentando, os condutores aí não devem estar entendendo muito bem o que está acontecendo. Quem está acompanhando a nossa programação na TV que está no carro, ou a TV ou de repente acompanhando pela FM o Dia, também as nossas informações, trânsito bastante engarrafado. Vamos mostrar, Emerson, novamente a carreta, verificar se ela já foi retirada do local. Para você que começou a assistir o Manhã no Ar nesse exato momento, nós estamos na zona leste da cidade. A publicação foi feita ainda há pouco no Twitter do Manaus Trans e a gente foi lá ver, de fato, o impacto que essa carreta que está no engarrafamento ali do lado do T5, de que forma que ela prejudica a circulação. E o prejuízo é grande. Olha só, agora a gente está voltando aqui, né, no sentido oposto, no sentido do complexo viário do São José, e o trânsito continua engarrafado. Aí acabou de ser liberado, a carreta está saindo nesse exato momento de lá. Os ônibus começam a sair, mas ainda há um resquício dessa paralisação no trânsito ocasionada por essa pane mecânica em uma carreta. Então a gente conseguiu mostrar o problema e a solução do problema agora, e à medida que o tempo for passando, é provável que o trânsito melhore nessa área, porque a única coisa que estava obstruindo aí na Zona Leste a passagem de veículos era, de fato, essa carreta que já está passando pelo complexo viário, indo no sentido da Alameda Cosme Ferreira, ali do lado direito é o shopping, o iShopping São José, do lado esquerdo a Ana Braga. A gente fica torcendo para que ela não dê outra pane nesse caminho aí que vai seguir, porque se isso acontecer de novo, aí o negócio pega, porque lá na frente já vai juntar com o trânsito da Avenida das Torres, aquele encontrão das Torres com a Alameda Cosme Ferreira, que já costuma ser bastante engarrafado. Então o trânsito vai fluindo com tranquilidade agora, nesse sentido aí da Alameda Cosme Ferreira. Quem está seguindo essa via está indo no sentido do Coroado, né, do complexo viário Gilberto Mestrinho. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade. E veja agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas faz viagem pelo interior do estado. Berg da UGT, candidato do PSOL, não divulgou a agenda. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, também não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, não divulgou a agenda. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, também não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, faz panfletagem em bairros e zona rural de Beruri à tarde. À noite, se reúne com apoiadores. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz visita ao município de Taquatiara.
Que a força-tarefa de preparação de cada urna eletrônica está bem avançada e já está quase tudo pronto para o primeiro turno das eleições que acontece nesse domingo. No Amazonas vão ser utilizados mais de 7.000 equipamentos. Os trabalhos seguem tão dentro do cronograma que dá até para descansar um pouco depois do almoço. Esta semana, o TRE finaliza a carga e lacre das urnas que vão ser usadas em Manaus. Como a gente já começou a carga da capital há 6 dias, lá no interior também já começaram. E como são menos urnas, e eles já devem estar concluídos. Das 13 zonas eleitorais da capital, 9 já receberam os equipamentos. O processo deve ser concluído até amanhã de quinta-feira. Terminado o trabalho, esses técnicos, que são os operadores de urna, vão ser distribuídos para as zonas aqui da capital. Então, cada zona ganha em média 7, 8 técnicos e esses técnicos são os mesmos que irão atuar no domingo. Em Manaus vão ser usadas mais de 3.700 urnas eletrônicas. A partir de quinta, 233 escolas da rede municipal vão ficar à disposição do TRE. As aulas nessas unidades só serão retomadas na segunda-feira, dia 8. E a SEDUC informa que 177 escolas estaduais vão ser colocadas à disposição do TRE na capital e mais 90 no interior do estado. As aulas vão ser suspensas na quinta-feira e só retornam no dia 8. Então, você, estudante dessas escolas públicas que vão ser utilizadas como sessão eleitoral, já pode ter folga 2 dias, né? Nessa quinta, portanto, amanhã já não tem aula e também na sexta-feira. Na segunda vai ter aula normalmente e a previsão é que ele seja reposto ao longo das outras semanas, esses 2 dias de aulas perdidos. E atenção, este ano a lei seca vai começar mais cedo, a partir da meia-noite de sábado. A proibição da venda, do consumo e da distribuição de bebidas alcoólicas vai até às 5 da tarde de domingo. Quem descumprir essa medida caracteriza a prática do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. E mais detalhes sobre esse assunto você pode acompanhar no portal acritica.com. Então está aí, portanto, a orientação para você. A lei seca é uma lei que garante que durante o pleito se evite que aconteçam problemas ocasionados por conta do uso excessivo de bebida alcoólica. Então, chegou meia-noite de sábado, não pode mais beber. Quem está organizando festas para esse fim de semana já sabe que essas festas vão ter que terminar à meia-noite, porque não é só o consumo de bebida alcoólica em locais públicos que fica proibido. É a comercialização também. Você que tem um barzinho, você que tem um restaurante, você que trabalha com esse tipo de bebida, não pode mais vender. E isso se estende ao longo de todo o dia de votação. Só quando acabar o pleito, acabar a votação, é que essas pessoas podem comercializar, assim como também consumir bebidas alcoólicas em qualquer lugar público. Então já fico alerta, porque quem descumprir pode ser preso e vai ficar com todas as outras pessoas que podem estar cometendo crimes durante a eleição. Lembrando que a votação é nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã, e algumas sessões eleitorais tiveram o local alterado, a zona eleitoral foi alterada. Então é importante que antes de você sair de casa, você verifique essa situação, verifique onde você vai votar. Lembrando que a gente já está trabalhando com o sistema de biometria aqui na capital e também nas cidades da região metropolitana de Manaus. Você não necessariamente precisa comparecer na sessão eleitoral com o seu título de eleitor, mas precisa aparecer, saber que local você vai votar, né? Se localizar dentro desse local. Para você tirar qualquer dúvida, pode entrar no site do tre.am.gov.br e lá você vai ter todos os detalhes, só colocando o seu nome e o nome da sua mãe. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM o Dia. Vem comigo. Vamos conversar com o Emanuel Cardoso e com o Cleiton Pascarelli. Olá, meninos. Muito bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Adriane. Já estamos ao vivo simultaneamente agora na 93.1 e vamos falar sobre doações para campanhas. Tem até doador falecido inscrito aí. Como é que faz isso, hein? Será que psicografou? Como é esse negócio? Olha, Adriane, um levantamento que o Tribunal de Contas da União fez até o dia 29 de setembro identificou, pelo menos, eu fiz uma colinha aqui porque é muito número, viu? Pelo menos 12 mil indícios de irregularidades. E esse caso aí que você citou, Adriane, das pessoas falecidas, essas pessoas são responsáveis pela doação de R$ 7.300
para candidatos, pessoas falecidas. Elas, de alguma forma do além, conseguiram contribuir. Mas não para por aí não, olha. R$ 87.400 foram doados por beneficiários do programa Bolsa Família. A galera tirou, meteu a mão no bolso do benefício social lá e decidiu colaborar com os candidatos. Detalhe é que o Bolsa Família, é bom lembrar que é para pessoas de baixa renda, ou pessoas que não têm condições, às vezes, de viver, né, digamos assim, e acabam ganhando o benefício do Bolsa Família para sobreviver. Né? Manter as crianças na escola. Manter as crianças na escola. O cara opta por tirar, em tese, os recursos do Bolsa Família que seriam para se alimentar, né, e outras coisas mais, para doar para a campanha de políticos. Então não precisa mais, né? Não precisa mais. E não para por aí não, olha. 3.907 doadores desempregados foram responsáveis por doar R$3.700.000. A galera tinha tem uma reserva aí no banco, em algum lugar. Tem mais, olha, 122 parentes de candidatos são responsáveis pela doação de R$1.800.000. 211 pessoas com renda incompatível, com renda abaixo do declarado, foram responsáveis pela doação de R$3.100.000 para a campanha. Enfim, do financiamento público, 78% de todo o recurso destinado à campanha política vem de financiamento público, 10% do autofinanciamento e 12% corresponde à contribuição de pessoas para as campanhas. Essa verificação do Tribunal de Contas da União, então, está apontando aí esses 12 mil indícios de irregularidades nessas doações, e estas denúncias e esses indícios serão encaminhados para os órgãos responsáveis pela fiscalização para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Eu confesso que mesmo noticiando esses casos com muita frequência, eu ainda me impressiono com essa afronta que se faz com a justiça, com o poder judiciário, com a justiça eleitoral, porque doação de quem está morto, doação de Bolsa Família. Bolsa Família, em tese, seriam para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social tão grande, que precisam de migalhas para sobreviver. E ainda assim, existem esses registros. Muito provavelmente, são pessoas que nem sabem que estão doando, né? São CPFs que são pegos ali, colocados para mascarar um dinheiro. Um dos parentes, eu até entendo, né? Parente ajudando parente. Claro. Agora, você pegar uma pessoa extremamente pobre para doar dinheiro para a campanha eleitoral, uma pessoa que morreu, como? Uma pessoa que morreu. Quando o Tribunal de Contas da União resolver cortar esses Bolsas Família, talvez comece a aparecer aí gente explicando exatamente o que aconteceu, né? Exatamente. E lembrando que ainda tem, Adriane, perdão por cortar, Adriane, Cleiton, e telespectadores e ouvintes, e ainda tem o caso das empresas também. Várias empresas sem registro na junta comercial, fazendo doações de funcionários da mesma empresa. Há um caso registrado de 10 funcionários da mesma empresa fazer a doação de R$14 mil cada um deles. E o detalhe, todos os funcionários têm nomes que começam com a letra A. É de estranhar, né? A Adriane não está no meio desses. Não. Olha, é importante ficar de olho nesses nomes dessas empresas, porque muito provavelmente é uma troca, né? Você investe na campanha, de repente a pessoa eleita, ela está com um cargo lá comissionado no governo, ou está com uma licitação, ou recebe algum contrato do governo quando a pessoa é eleita. É importante ficar de olho e que a Justiça Eleitoral tenha todo o rigor para fiscalizar, porque a própria lei eleitoral prevê que a gente só pode doar até 10% do que for declarado no imposto de renda. Até 10%. Passando disso, mesmo que você queira, você não pode, de acordo com o que prevê a Justiça. Não deve, né? Agora, meninos, a gente tem uma outra situação aqui em Manaus, que é a questão da Santa Casa de Misericórdia, que fica num jogo de empurra-empurra de quem seria a responsabilidade, um hospital que não funciona mais e que tem dívidas trabalhistas gigantescas. E agora, uma nova decisão da Justiça devolve a responsabilidade de vigilância
do local para a prefeitura, né? Estava com o governo, mas o governo também não estava tomando conta e agora a prefeitura de Manaus vai ter que garantir a segurança dessa área, que inclusive é um local que a gente já noticiou diversas vezes como palco de uso de drogas e até de homicídio. Exatamente. Inclusive, é um local tombado pelo patrimônio, né, histórico. Tanto é que o Ministério Público Federal foi quem resolveu enviar um ofício ao senhor prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pedindo providências, né, que se cuide da segurança patrimonial, de preferência armada, além de colocar tapumes ali na região do prédio da Santa Casa de Misericórdia, que já foi apontado aí, que inclusive está no ofício, de que é público e notório que está em ruínas e oferecendo perigo à sociedade, além de ser aí utilizado por pessoas de má índole, né? E que lamentavelmente está abandonado. Então, o Povo Não Reforma também não cuida do patrimônio histórico e isso corre o risco aí de se perder. O que se quer, então, é que se tome essa responsabilidade. Agora, o Ministério Público Federal procurou a Justiça Federal, mas a própria Justiça Federal disse, já tem uma decisão da Justiça Estadual que exige aí que a Prefeitura tome conta do prédio. Até hoje, existe até um certo tapume lá na frente, mas ninguém se responsabiliza. Ninguém quer cuidar do filho, Adriane. E tem uma outra coisa que eu acho que chama atenção, chama atenção nesse caso, é que se essa segurança, se essa vigilância e segurança patrimonial fosse cobrada antes, porque na decisão ou a intenção é que se preserve o que tem lá, mas a gente já fez matéria, já foi lá, o que tem para preservar, meu irmão? Só a fachada do prédio. Exato. Aquilo já caiu. E tem que reestruturar. Exatamente, por conta desse abandono. Pelo menos fechar para que o local não seja usado para outras finalidades, para prática de crimes, consumo de drogas e outras coisas como estava sendo utilizado. Tudo bem, mas que esse pedido chegou tarde, chegou meio tarde, hein? Porque lá já está tudo destruído, né? E quando o filho está dando bons resultados, todo mundo quer ser pai, quer ser mãe, pegar, né? Quando exatamente. Ele está indisciplinado, dando trabalho, aí todo mundo tira o corpo de fora. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia para vocês, para os ouvintes da 93.1. Obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane, até amanhã. Até lá, tchau, tchau. Por aqui a gente volta a falar dos casos da área policial, porque homens armados invadem 2 lojas que funcionam em um shopping na zona centro-sul da cidade e levam produtos e dinheiro. Na fuga houve troca de tiros e um vigilante do local foi atingido com um desses tiros. Quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Seja bem-vinda de volta depois das suas merecidas férias. Agora conta pra gente, quem estava no local relatou momentos de pânico, né? Nessa situação que aconteceu no shopping na zona sul da cidade. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Isso mesmo, Adriane. Os relatos são realmente de que as lojas foram fechadas, de que houve muita correria. Houve um jornalista que, inclusive, estava dentro de um cinema que funciona nesse shopping da cidade e que diz que quando ele saiu da sessão de cinema, o cinema estava fechado, as pessoas mantiveram os frequentadores dentro do cinema para que realmente não acontecesse algo pior, para que ninguém ficasse ferido ou fosse feito refém. Já circulam pela internet, pelas redes sociais, imagens dessa ação que aconteceu por volta de 8 horas da noite desta terça-feira nesse shopping que fica na zona sul da cidade. E aí, Adriane, existem pelo menos 2 informações que ainda precisam ser confirmadas pela polícia. A princípio, teve a informação preliminar dada pela Companhia Interativa Comunitária, a 7ª Companhia Interativa Comunitária, né, os PMs que atenderam a ocorrência, de que eram pelo menos 5 homens e que alguns deles estavam armados. Depois, essa informação foi corrigida, porque a polícia descobriu que tinham pelo menos 2 carros dando apoio à fuga. E, além disso, esse grupo de bandidos, né, ele acabou se dividindo dentro do shopping. Uma parte deles foi até uma loja de eletroeletrônicos e a outra parte foi até uma loja de informática. O alvo desses bandidos eram os aparelhos celulares que não foram contabilizados ainda, foram pelo menos 15, né? Podem ter chegado até mais do que isso, levando em consideração que as 2 ações aconteceram simultaneamente e também R$300 que foram confirmados nas informações da polícia.
Eles entraram no shopping center, cada um dos grupos de bandidos foi para uma loja diferente, mas o alarme de uma dessas lojas acabou tocando, acabou sendo acionado e a partir do momento em que eles ouviram o alarme, né, eles acabaram empreendendo fuga, eles fugiram do shopping center. Foi inclusive durante esse alarme, né, que começou a correria no shopping. Muita gente que não sabia do que estava acontecendo, né? Os comerciantes principalmente preferiram fechar as suas lojas para evitar que algo pior acontecesse. Durante essa fuga, esses homens saíram pelo estacionamento que fica nos fundos do shopping center e foi justamente aí que aconteceu o tiroteio. Existem relatos de pelo menos 2 veículos dando apoio à fuga, 3 seguranças armados que estavam no local, né? Tentaram impedir a fuga desses assaltantes. No entanto, um dos assaltantes acabou atirando de dentro de um dos carros e atingiu um segurança na perna. Ele foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto e logo depois ele foi identificado como Matias Batista, de 39 anos. O segurança levou um tiro na perna e, de acordo com as últimas informações que foram repassadas pelo boletim médico do hospital, ele não corre risco de morrer. No entanto, fica aí nessa sensação de insegurança dentro desse shopping center depois dessa ação, né? Eram muitas pessoas organizadas que tinham como alvo, claro, os celulares, né, das lojas. Poderiam aí ter feito uma ação, inclusive, mais duradoura. Foi uma ação que, de acordo com a polícia, durou apenas 10 minutos, mas, de qualquer maneira, foi uma ação suficiente para trazer pânico para muita gente. As imagens das câmeras de segurança, inclusive, vão ser disponibilizadas para a delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações, que vai investigar esse caso. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E olha, não tá fácil não, né? De novo, um shopping assaltado. Na semana passada foi lá no Y Shopping em São José. Também lojas invadidas, levaram celulares. O casal foi preso ontem e agora já teve outra quadrilha aí roubando o shopping Estúdio 5 ali no Japim, né, na zona sul da cidade. E foi um pânico muito grande porque foi um horário de grande movimentação. As pessoas ficaram presas no cinema, né, não podiam sair de lá por conta desse assalto até que as coisas se normalizassem. E aí já fica um reforço e um alerta para o sistema de segurança pública, porque dentro dos estabelecimentos comerciais a responsabilidade da segurança é privada, né? Cada estabelecimento tem que garantir a segurança ali da sua unidade. Do lado de fora, já é responsabilidade da PM garantir essa segurança. Então é preciso que haja uma conversa, um reforço, um patrulhamento, porque os bandidos estão nem aí. Estão fazendo isso de cara limpa em qualquer horário, mesmo sabendo que os shoppings estão cheios de câmeras e que vão registrar as imagens que podem ajudar a polícia na investigação. E uma mulher apontada pela polícia como líder de um bando que assaltava residências no bairro Novo Aleixo. Ela chegava nas casas e pedia água. E em um momento de distração das vítimas, anunciava o assalto. Ontem essa quadrilha foi presa logo após os suspeitos cometerem mais um crime. Cleiton da Silva Nascimento, Danilo Cardoso, Antônio Oliveira e Cleuciana Oliveira. Todos são integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a residências aqui na capital. Na manhã desta terça-feira, este grupo criminoso fez mais vítimas. Eles foram até uma casa no bairro Novo Aleixo, renderam todas as pessoas que moravam lá e roubaram tudo que conseguiram. Aqui na mesa, a gente vê alguns dos materiais que foram subtraídos dessa família. Capacetes, relógios, televisores, monitores, bolsas, até uma sanduicheira os criminosos levaram dessa residência. Depois disso, eles fugiram desse local utilizando o carro de uma das vítimas. Foi nesse momento que esta família veio até o 27º Distrito Integrado de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. Depois que eles passaram as características desses assaltantes, a delegada já reconheceu uma das pessoas que eles haviam citado. Eles então saíram em diligência e conseguiram prender este grupo criminoso em uma rua do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Quem vai dar mais detalhes sobre este caso é a delegada titular aqui do 27º Distrito Integrado de Polícia, Marna de Miranda. Delegada, mais uma prisão aí desta quadrilha, né, que inclusive tem uma líder, que é a Cleuciana, que já foi presa diversas vezes. E foi através dela que os policiais conseguiram identificar quem eram os
responsáveis por este roubo de hoje. Exatamente, exatamente. Na realidade, nós conseguimos identificar o bando em razão do que a vítima trouxe de informação, pelas características físicas da Cleuciana, que é um alvo de investigação do 27º. Então, logo em seguida ao fato, nós conseguimos prendê-los de posse ainda de grande parte do material que foi roubado dessas vítimas. Olha, agora o que chama a atenção nesse caso é a forma como a quadrilha agia. Como a delegada bem falou, a Cleuciana de Oliveira era a líder desse grupo criminoso. E as vítimas informaram que ela sempre costumava agir da mesma forma. Chegava na residência, pedia água, distraía as vítimas e no momento em que as pessoas eram atraídas para fora da casa, ela anunciava o assalto com muita violência. Inclusive, no roubo da manhã desta terça-feira, as vítimas chegaram a ser amarradas e ameaçadas de morte. Além dos materiais que foram retirados da casa, a polícia também apreendeu 2 armas de fogo e 3 munições, um revólver de calibre 32 e uma pistola, ou seja, armamentos que eram aí utilizados para intimidar essas vítimas. Aqui na delegacia a gente também mostra uma motocicleta que foi apreendida com este grupo criminoso no momento da prisão na manhã desta terça-feira. O carro que eles utilizaram para fugir, que pertencia à família que foi roubada, já foi devolvida para essas vítimas. Agora a gente faz um questionamento aqui para a delegada, porque a Cleuciana já foi presa diversas vezes, inclusive utilizava a tornozeleira eletrônica e mesmo assim voltou a cometer crimes. Delegada, é uma pessoa de alta periculosidade, né? Ainda mais pelo que a gente viu aqui durante a coletiva de imprensa, bastante respondona, né? Gosta de retrucar. Exatamente, a Cleuciana é considerada uma pessoa de alta periculosidade, armada com arma de fogo, ela ameaça as vítimas, ela agride as vítimas fisicamente e então não sabemos por qual motivo ela não está onde deveria estar, que é presa. O que vai acontecer com essa quadrilha a partir de agora, delegada? Bem, nós vamos autuar em flagrante por roubo majorado na organização criminosa e vamos encaminhar a audiência de custódia. Aí vai ficar à disposição da Justiça. Agora, existe, na verdade, a suspeita de que essa família não tenha sido a única vítima, né? Já que a Cleuciana é responsável pela maioria dos roubos aqui na área do Novo Aleixo. Exatamente. É um dos motivos pelo quais a gente chamou a imprensa para divulgar o rosto, que é para essas vítimas a reconhecerem como autora de roubos para nos procurar, para a gente fazer o nosso trabalho de polícia judiciária. Olha, e a Cleuciana ainda contava com um apoio muito forte nessa caminhada do crime. O Antônio Oliveira, que a gente mostra nas imagens, é marido de Cleuciana e não era parceiro aí só no amor, era parceiro também no crime. Só que a polícia agiu rapidamente, conseguiu interceptar essa quadrilha aí e frustrar essa ação criminosa. Eles agora vão ficar à disposição da Justiça, todos os materiais recuperados vão ser devolvidos para as vítimas e a sociedade, pelo menos, pode ficar um pouco mais tranquila, porque 4 criminosos especializados em entrar em residências e subtrair os bens estão fora de circulação, pelo menos por um tempo. Dizem que o copo d'água você não pode negar a ninguém, né? Mas numa situação como essa, ceder, oferecer um copo d'água e ser assaltado, como essa quadrilha trabalhava, né? Ainda bem que a polícia conseguiu tirá-los de atuação, de circulação. E a Secretaria de Administração Penitenciária cancelou a entrega de alimentos aos detentos pelos familiares. Isso foi suficiente para causar um protesto na manhã de ontem. 56 presos se recusaram a comparecer em audiências no Poder Judiciário. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, 56 detentos se negaram a comparecer em audiências no Poder Judiciário programadas para esta terça-feira. Os detentos não quiseram sair das celas por conta de uma reivindicação do que a SEAP chamou de regalias. As reivindicações dos presos não foram atendidas. A Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas de segurança para manter a estabilidade no sistema prisional. Uma dessas medidas, inclusive, foi impedir a entrega de materiais e mantimento por parte de familiares dos detentos que vieram até os presídios fazer a entrega que estava planejada para esta terça-feira.
Mais cedo, nesta terça-feira, houve tumulto aqui na entrada do ramal que fica no quilômetro 8 da BR-174 e que permite o acesso a várias unidades prisionais. Familiares de detentos das unidades reclamaram da situação. Estamos reivindicando os nossos direitos, porque tudo que a gente compra aqui, esses alimentos, a gente compra do nosso dinheiro, né, do governo, né, do Estado, entendeu? A gente não tem ajuda de custo nenhum, isso aí tudo é do nosso dinheiro, entendeu? Então uma coisa, eles também, eles decidem as coisas em cima da hora, eles não avisam, eles têm o nosso telefone, a gente liga para esse número aí, CEAP, só chama, a gente fica no banco de espera, eles nem atendem a gente, entendeu? A todo momento mais pessoas chegam aqui no ramal da BR-174 tentando entrar para fazer a entrega dos mantimentos e ali na barreira policial recebem a informação de que hoje não será possível fazer isso. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, dos 56 detentos que se negaram a comparecer nas audiências no Poder Judiciário, 24 foram da unidade prisional do Puraquequara, lá na Zona Leste. 19 do Instituto Penal Antônio Trindade, daqui, outros 10 do Centro de Detenção Provisória Masculino e outros 3 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E a polícia procura por homem que invadiu loja de produtos de escritório para furtar. Veja esse caso no nosso resumo da área policial. Homem invade loja para furtar na madrugada. Câmeras do circuito interno flagraram o criminoso rastejando com a cabeça coberta com uma camisa. Ele esconde uma impressora para levar do estabelecimento. A polícia suspeita que ele agiu sob encomenda. Bandidos levam um carro do bairro Águas Claras. O furto foi na madrugada e ninguém viu nada. O veículo estava estacionado em um terreno sem muros. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro passando repetidas vezes pelas ruas próximas ao local de onde o carro foi levado. As vítimas acreditam que os suspeitos estavam procurando casas onde podiam agir. O furto dessa picape Corsa de placa JWS 2887 foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. O homem é preso com um carro roubado e armas de fogo. Everson Rai Silva Chagas, de 25 anos, foi detido no bairro Alvorada. A placa do veículo estava adulterada. Uma escopeta, 2 revólveres calibre 38 e uma pistola foram apreendidos. Everson também estava com colete à prova de balas. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Suspeito de liderar o tráfico de drogas é preso. O infrator agia no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. Reiso Guilherme, de 25 anos, mais conhecido como Negão, foi detido com diversas porções de entorpecente, dinheiro, balanças de precisão. O caso foi registrado no 13º Distrito Integrado de Polícia. 38 testemunhas foram ouvidas por conta do massacre do Compage ocorrido em janeiro de 2017. Na época, 56 internos foram mortos. Muitas testemunhas não foram ouvidas nessa fase de oitivas e serão convocadas a depor. São 213 réus que respondem por crimes de homicídio, tentativa de homicídio, tortura e organização criminosa. O desembargador aposentado, que já foi titular da Vara da Infância, começa a enfrentar a justiça no fim do próximo mês. Rafael Romano é acusado de abusar de uma neta dele, que atualmente tem 15 anos. O magistrado nega as acusações. As audiências de instrução estão agendadas para os dias 26 e 27 de novembro. Piloto de moto morre em acidente na rodovia M70. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tem 36 anos. Ele tentou desviar de 2 carros parados na via e colidiu de frente com um caminhão que seguia na outra faixa. A vítima morreu na hora. Agora preste atenção nessa história, principalmente se você for pai e mãe e tiver filho na escola. Um professor da rede municipal de ensino foi preso em flagrante ontem após uma aluna dele, uma menina, uma criança de apenas 8 anos de idade, afirmar que ele a estuprou dentro da sala de aula. Quem vai trazer os detalhes sobre esse caso para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea. Além dessa, outras 2 crianças também podem ter sido vítimas desse professor, né?
Exatamente, Adriane. Essa é a previsão da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, porque depois que essa menina de 8 anos resolveu relatar para a mãe o que tinha acontecido dentro de sala de aula, outras alunas, outras crianças que também são alunas desse professor acabaram denunciando, conversando com os pais e levando aí esse relato até a delegacia especializada. É um relato realmente chocante. Para você ter ideia, isso aconteceu ainda na manhã desta terça-feira. A menina de apenas 8 anos contou para a mãe logo na saída da escola, disse que o professor avisou para ela que ela não iria mais tirar nenhum tipo de nota baixa, desde que deixasse ele fazer algumas coisas. Esse relato, Adriane, eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque ele realmente é muito chocante. Mas só para você ter uma ideia, uma das coisas que a menina chegou a contar para a mãe é que o professor levantou a blusa dela. E daí já dá para imaginar o que aconteceu, né? Depois que isso tudo acabou tendo como cenário a Escola Municipal Maria Pereira Campos, no bairro Colônia Terra Nova, a menina resolveu imediatamente conversar com os pais e os pais resolveram imediatamente levar essa denúncia até a delegacia especializada, o que acabou gerando a prisão desse professor. Ele é um homem de 47 anos, trabalhava há cerca de 8 meses nessa instituição de ensino e deve passar pela audiência de custódia. O rosto dele acabou sendo exibido em vários noticiários, né? A delegacia apresentou esse professor justamente na tentativa de conseguir novas denúncias. E aí, pelo menos outras 2 vítimas apareceram, crianças que tinham medo de contar o que tinha acontecido, mas que acabaram criando coragem depois que essa menina de apenas 8 anos também teve coragem de denunciar o professor. É realmente um caso muito chocante e a gente tem aí para comprovar e para dar mais ênfase, dar mais enfoque a esse relato, uma entrevista com a mãe e também as informações que foram repassadas pela delegada titular da DEPCA, Joyce Coelho. Vamos ver. Entramos no quarto, aí eu liguei o ventilador e aí ela sentou. Ela falou assim: mãe, o meu professor pediu para me levantar a blusa. Aí quando ela falou isso, eu me assustei e falei assim: o quê? Aí ela se assustou também, né? Então, aí eu fechei a porta do quarto e disse: minha filha, vamos sentar aqui e você vai me dizer exatamente o que ele fez. Aí ela disse: mãe, ele pediu para mim levantar a minha blusa, apalpou meu seio e disse: tá crescendo. Bom, elas contam fatos que se assemelham ao relato da primeira vítima, dando robustez na prisão, nos fatos que foram o motivo principal do flagrante. Então, são crianças pequenas, de 8 e 9 anos de idade, que relatam abusos sexuais de atos libidinosos pelo professor. Hoje, elas compareceram aqui acompanhadas dos pais, essas novas 2 vítimas, e relataram fatos semelhantes também. Em datas anteriores, o professor teria feito a mesma coisa com elas. Pois é, realmente chama muita atenção esse relato, né, Adriane? Principalmente porque são crianças muito pequenas, crianças muito novas. Essas crianças, não foi divulgada a série que elas estudam dentro dessa escola no bairro Colônia Terra Nova, mas elas não devem fazer ali nem o 4º ano. Você está ainda no primário, ainda se formando e passando por uma situação como essa. Algumas delas talvez até nem entendam o que estava acontecendo e a gravidade da atitude desse professor. O fato é que ele foi preso ainda em flagrante, deve passar pela audiência de custódia, mas com as denúncias das novas vítimas, pode ser que esse professor realmente acabe pagando por esse crime. Adriane. É algo revoltante, né? Revoltante demais, porque normalmente o pai que deixa o filho na escola acha que ele está em segurança e isso acontece por lá. A gente falou que as crianças foram estupradas e muita gente se questiona, como assim estupro dentro da sala de aula? É porque não existe mais abuso, né? Não existe mais o aliciamento. Hoje, o toque numa parte íntima de uma criança, de uma mulher, ou de um menino que seja, já é considerado estupro por conta da violência emocional que
que é causada nessas crianças. Não precisa necessariamente da conjunção carnal para que ele seja indiciado no crime de estupro. E essas imagens que a gente mostra são do professor. Converse com a sua criança, converse com seus filhos, verifique se algo aconteceu, se estuda nessa escola ou em outra escola que esse professor pudesse estar dando aula. Mostre para que esses relatos possam chegar à polícia. É muito importante a participação da família, né? Não pode fechar os olhos, tapar os ouvidos para as crianças. É preciso conversar, explicar e esperar que a criança dê uma resposta e dar atenção a ela. Não adianta ouvir e ignorar, porque aí depois disso você deixa a criança numa situação de vítima e sem ter alternativas para quem possa denunciar. Este é o professor da escola municipal que acabou sendo preso por estupro de uma aluna e é provável que tenha aliciado outras também. Muito obrigada, Thea Morel, pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar de oportunidade de qualificação, cursos gratuitos na área de comunicação e tecnologia. E tem ainda informações do trânsito ao vivo. Eu volto em instantes, não saia daí.